Sabe como que eu fiquei bom fazendo pitch? Eu dava mais de 10 pitches por dia. O que aconteceu? Quando eu comecei no digital, eu comecei assim, eu vou fazer lançamento. Eu vou fazer vou pôr um monte de gente numa live e vou vender milhões. Só que eu ainda não dominava exatamente vendas nem no 1 a 1. Como assim vendas no 1 a 1? Tem uma pessoa aqui na minha frente. Eu consigo fazer ela comprar de mim? Eu não dominei exatamente isso. E eu queria vender para 1000 pessoas ao mesmo tempo. Exato. E daí o que eu fui fazer? Eu mudei um pouquinho a estratégia, fui estudar mais vendas, paguei R$ 5.000 numa mentoria individual de vendas, peguei essas técnicas e comecei a vender mentorias individuais. Aí foi uma fase muito louca da minha vida, Marco. Foi em dezembro, janeiro e fevereiro, dezembro de 2021, janeiro, fevereiro de 2022. Não faz tanto tempo. Foi muito louco, foi assim. Peguei, abri pela primeira vez, isso não existia. Mentoria individual de oratória do El Professor. Vamos se encontrar juntos no Zoom, uma vez por semana, 4 encontros. Comecei com 4 encontros, R$ 500. Bem baratinho, né? Mas comecei para testar. E daí eu fazia o quê? Eu marcava uma call com os potenciais clientes, falava, que tal a gente fazer uma call para te explicar melhor como é que funciona, né? Uma reunião no Zoom. E daí trazia essa pessoa. Era normal eu fazer coisa de 12 reuniões dessa, de 1 hora por dia. E daí meu dia ficou muito ocupado. Eu lembro que eu lotei minha agenda. Eu usava um aplicativo chamado Calendly, que a pessoa meio que selecionava o horário e ia direto no meu Google Agenda. Aí de repente eu acordava assim, bum, tava tudo preenchido a minha semana. Caraca, minha semana tá toda preenchida. Porque eu coloquei isso no meu link da bio. Coloquei no meu link da bio. Você quer uma consultoria gratuita de oratória? Coloquei ali. Meu amigo, de repente tinha lotado a minha agenda inteira. Aí o que eu fazia? Nessa call eu dava o meu pitch. E daí eu fiquei treinando. Eu fiquei fazendo assim, cara, e se eu inserir esse argumento? E se eu inserir esse gatilho mental? E se eu trocar a ordem? E se eu quebrar essa objeção? Eu comecei a ficar bom nisso. Eu comecei a ficar cada vez melhor. E a conversão começou a aumentar muito. E daí quando eu vi, em um mês eu vendi, sei lá, 17 a 500. Não, muito antes. Eu lembro que eu fiz 20 mil em 20 dias. Foi o primeiro dinheiro real que eu fiz no digital. Tava assim, 0 resultado. Aí desbloqueei para vendas, abri esse produto, bum, 20 mil em 20 dias. E eu lembro que eu vendi 17 a 500. Ou seja, eu fiz umas trocentas calls, vamos dizer que eu fiz mais de 50 calls. Dessas aí, 17 converteram e, Giovanni, vamos lá, vou te pagar R$ 500, quero essa sua aula particular de oratória. Quando eu vi que eu vendi 17 a 500, eu falei, vou aumentar o preço. Qual que é a hora de aumentar o preço? Quando sua agenda está lotada. A galera quer cobrar 50 mil sem ter agenda. Então, assim, sem ter audiência, sem ter... Eu já vi gente falando assim, quanto é a sua mentoria? Mentoria é 10 mil. Tá, mas quantos alunos você tem? Porque é muito fácil. Você pode falar que sua mentoria é 50 mil, você pode falar que sua mentoria é 1 milhão. Sim. Mas a galera tá pagando? Você tem alunos? Então o que eu resolvi fazer? Em vez de meter o louco e, não, minha mentoria é 30 mil, e daí você acredita se quiser, eu fui construindo isso. E daí eu aumentei para 1.000. Vendi 17.500, aumentei para 1.000. Aí eu vendi 18 a 1.000. Até para você fazer uma gestão de tempo, né? Porque você dobrou o preço e você conseguiria atender por menos tempo, né? Então, se você fizesse o mesmo valor, você faria com menos tempo, né? Também. Depois eu fiz essa estratégia. Você ia poupar o seu tempo. Em vez de aumentar o preço, eu diminuiu a entrega. Chegou um momento que eu tinha que fazer. Porque a mentoria tava, 3 meses já, eu dei uma reduzida pra 2 meses. Não, mas digo assim, se tava 500 pra fazer 20 mil, você precisou vender 40, né? Por 1.000, pra fazer 20 mil, você ia precisar vender 20. Exato. Já te ajudou a economizar tempo, né? E eu fui subindo de preço. Fui fazendo, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, aí 10.000, 20.000. Foi subindo o preço da mentoria. Mas como que eu consegui chegar nesse estágio de cobrar dezenas de milhares de reais para conversar com alguém? Para falar oratória aqui, melhora isso. Como que eu cheguei nesse ponto? Eu fiquei bom em vendas. E como que eu fiquei bom em vendas? Vendendo pra um caramba. Eu tomei muito não. Eu chegava lá, passava 1 hora falando com a pessoa, dando meu pitch, e daí a pessoa falava, não é pra mim agora, achei caro, e eu não conseguia contornar essa objeção, porque às vezes não dá certo, né, gente? E daí, o que aconteceu? Simplesmente não desistir. Então, se você tá vendendo, você é empreendedor, empresário, sabe que você vai receber muitos nãos. Provavelmente você já sabe disso, mas se você não tá sabendo, eu vou te falar agora, você vai receber muito mais não que sim. Só que o truque é não desanimar. Em tudo você acha que a gente recebe mais não que sim? Em tudo eu não sei. Talvez quando você vai lá, sei lá, no McDonald's, aí você pede, me dá um lanche, eles não vão falar não, né?
Não, mas assim, em todo o campo de investimento, no sentido de venda, trabalho, você acha que é uma regra essa coisa de receber mais não que sim? Eu diria que é uma regra. Assim, Entendi. mais de 50% com certeza. Ninguém tem 100% de conversão. Ninguém vai simplesmente fechar todos os contratos que quer. Demora, tem uma taxa de rejeição. Então, assim, tem que se acostumar com a rejeição e tem que treinar a tal da persuasão. E persuasão é um mundo. A galera acha que, ai não, persuasão é o quê? Eu vou aprender aqui, beleza, quebrar a objeção. É uma técnica de vendas. Vou aprender gatilhos mentais. Legal, aí você já está aquecendo. Tô dominando carisma, beleza. Mas tem outras coisas também. Tem coisas bem avançadas, como arquétipos, que é uma técnica, que é um campo de estudo na área da psicologia que poucas pessoas estudam. E as pessoas que começaram a estudar isso e aplicar para vendas começaram a ficar muito ricas. Sim. O que aconteceu? Recentemente, não sei se você percebeu esse movimento, tudo é neuro agora. A galera fala, eu sou especialista em neurovendas. Sim. Eu sou especialista em neuromarketing. Tu é especialista em vendas, tu é especialista em marketing. Mas por que a galera tá colocando neuro? Porque a neurociência, agora, com a tecnologia que a gente tem, está provando premissas que já estavam estabelecidas há muito tempo. Então, tipo assim, há 100 anos atrás, tava lá o Freud, o Jung, estudando coisas como inconsciente coletivo, arquétipos, estava estudando várias coisas. Isso é mais o Jung do que o Freud. E daí já se tinha uma certa noção de princípios do comportamento humano, de persuasão. Isso aí tá aí faz tempo. Só que daí agora, o pessoal tá falando muito bonito na internet. Você percebeu que todo mundo agora fala, não, porque o que vai acontecer? Vai disparar o cortisol, e daí vai nublar o seu neocórtex, e daí o neurotransmissor serotonina vai atuar assim. E eu, de certa forma, acho um pouco estranho, porque a galera, assim, na comunicação, a gente tem um mantra, que é, seja simples. Tem que ser simples na sua comunicação. E eu acho que certas pessoas sentiram a necessidade, para aumentar a sua própria autoridade, de falar difícil. De tipo assim, cara, eu vou ter que falar um conteúdo técnico de neurociência para mostrar que eu manjo. Eu já vou pro outro caminho. Muito bom você falar isso, cara. Porque a minha percepção sobre o neurocientista mais hypado que tem, não preciso falar o nome, é que ele não é um bom comunicador por esse sentido. Eu acho que existe um academicismo muito grande na fala, de ficar falando o nome de neurônio, e aí acaba dificultando, né? Acaba rolando um ruído na comunicação, né? Eu também sinto isso, que virou uma espécie de moda. Isso sempre foi, né? Quem sei lá, já fez uma aula de mestrado, alguma coisa assim, sabe que o conhecimento sempre foi uma questão de que, dependendo da pessoa que o possui, ele pode elevar o seu ego e você cair numa cilada que é ficar mostrando que você sabe e dificultar a comunicação, né? Esses neurocientistas de hoje, eu acho que eles poderiam ser mais simples. Eles atingiriam mais pessoas, sabe? Eu acho que a galera tá achando realmente bonito. Tem gente que tá achando, nossa, como essa galera é inteligente. Sendo que não é sobre falar essas palavras difíceis, que de certa forma faz muita gente se sentir burro. Se você for ler, por exemplo, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, que é um livro do Dale Carnegie, foi publicado em 1962. Não tem um termo técnico de neurociência lá, de psicologia avançada. Ele não vai falar da sombra, não vai falar nada. Ele só vai falar de modo simples. Olha, o que você vai fazer? Você vai fazer uma palestra assim, para perder o nervosismo você vai falar assim. E por que eu acho que isso é importante? Porque quando você é simples, mais pessoas vão entender o que você fala. E as pessoas compram o que elas entendem. Sim. E elas entendem o que é simples. Mas daí, beleza. Isso é uma coisa que as pessoas estão falando, né? Pô, ficar falando nome de neurotransmissor toda hora agora, virou moda. Só que qual que é a jogada? Não tem nada de novo. Se você parar pra pensar, não chegaram assim e falaram, nossa, olha assim, a gente descobriu agora que se convence pessoas assim. Amigo, a galera tá vendendo faz séculos, milênios. Só estão provando que antes já estava aí. Então, vamos tirar esse véu das palavras bonitas e perceber que os princípios sempre estiveram aí. E um desses princípios são arquétipos. O que são esses arquétipos? São certas imagens primordiais, símbolos, que estão armazenados no nosso inconsciente. O Jung ele tinha uma teoria muito louca que existia algo chamado inconsciente coletivo. Sim. Que é como se fosse uma
espécie de memória ancestral compartilhada que não importa se você nasce numa tribo africana há 2000 anos atrás, na Europa medieval, no Brasil de hoje, tem certos padrões que estão inseridos dentro de você e que vão ter a mesma resposta. Por exemplo, o herói, o vilão, o mago, o governante, o inocente, o amante, o bobo da corte, o explorador, o homem comum. Então são ideias, justamente arquétipos que parece que não importa o lugar e o tempo, isso está armazenado ali. E daí depois veio um cara muito legal chamado Hélio Couto. Ele escreveu um livro chamado Marketing Arquétipos, Símbolos, Poder e Persuasão. E ele falou uma sacada genial. Ele falou assim, sabe por que os arquétipos realmente funcionam? E sabe por que tem arquétipos positivos e arquétipos negativos? Justamente porque a exposição a arquétipos faz os seus neurotransmissores serem produzidos ou não. Então você tem certos arquétipos que induzem os seus neurônios a produzirem certos neurotransmissores, por exemplo, propagadores de felicidade e de poder. Medo, sim. São os positivos. E você tem certos arquétipos que induzem a produção, ou melhor dizendo, inibem a produção desses arquétipos, desses neurotransmissores que geram felicidade, que geram poder. E daí o que ele percebeu? Se você fica muito exposto, por exemplo, a caveira, vamos supor que tá cheio de caveira aqui, osso, aí você tá todo dia aqui exposto. Posso estar falando aqui contigo, só que o meu olhar periférico aqui tá mandando essa mensagem pro meu inconsciente. Isso está sendo armazenado aqui. Então o nome disso é percepção subliminar. Quando isso está entrando em mim, eu estou inibindo neurotransmissores que geram felicidade. E quando você começa a dominar o poder dos símbolos, você começa a melhorar a sua própria confiança, a sua autoestima e também a induzir as emoções certas nas pessoas. Sim. Isso é muito utilizado. Exato, e até, né, eu gravei um curso, participei da produção de um curso de arquétipos e de moda. E a forma como você se veste tem muito a ver com essa leitura arquetípica que vão fazer de você, né? Você, por exemplo, agora aí, você tá um pouquinho no arquétipo do sábio, né? Por causa do óculos e tudo mais, né? Eu acho que você vem um pouquinho também no arquétipo do mago. E se eu fizer assim? Não é? Aí já mudou total, né? Já é a coisa da jaqueta de couro, do óculos, então. E é interessante essa parada. E eu fazendo isso aqui já é uma pegada um pouco mais bobo da corte. Então, exato. Então, tipo, eu acho bem legal isso mesmo. Até porque, às vezes, o seu arquétipo atuante, ele é muito diferente do que aquilo que você tá buscando, né? Então, é aquilo que você falou. Você tá buscando uma posição de chefe, mas você tem um comportamento de bobo da corte. Aí a coisa não vai rolar, né? Exatamente, ou de homem comum. E daí qual que é a grande jogada? Quando você começa a estudar isso de símbolos, de poder, você começa a ficar perigosamente persuasivo, porque você atinge o inconsciente das pessoas. E olha só que louco. Existe uma coisa chamada lei da repetição. O que é a lei da repetição? Já ouviu falar que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade? Sim. Gente, isso é 100% real. Quando o consumidor ele é exposto a uma ideia repetidamente, você está martelando aquilo, em algum momento isso vai entrar na cabeça dele. Por quê? O consumidor tende a acreditar no que é dito, ele tende a seguir pessoas que parecem saber o que estão falando. Então é muito fácil você construir autoridade do nada na internet. Nossa, é muito fácil. O golpista do Tinder, ele era um golpista, nada daquilo era real. Ele usou gatilhos mentais para mostrar que ele era uma coisa que ele não era. E a gente vê isso na internet a todo momento. Cara, o que chega de convite para mim para publicar livro? Por quê? Publicar livro aumenta a autoridade. Quando você é um escritor publicado, nossa operadora de som que eu diga, né? Quando você é um escritor publicado, isso dá autoridade. Só que o que a galera faz? Eles olharam assim e falaram, tá, eu tenho um livro escrito, gera autoridade. Então pega 20 coaches, cada um escreve um pouquinho e lança uma mistureba ali e fala que tem livro publicado.
Entendeu? Por quê? Porque está utilizando o gatilho mental da autoridade. Saquei. Só de ter na tua bio ali, acesse o meu livro, já vão te ver de uma forma diferente, né? Já vai aumentar o ticket da sua mentoria. Um dos gatilhos mentais mais importantes que existem é o da autoridade. Se você não sabe o que é gatilho mental, nada mais é do que uma estratégia comunicativa para reter a sua atenção e te levar até uma CTA. Uma call to action, uma chamada para ação. Nada mais é do que uma estratégia de comunicação que explora uma vulnerabilidade no cérebro das pessoas e extrai uma resposta automática. Exemplo muito simples, gatilho mental da escassez. Se eu chego e falo, são só 5 vagas, automaticamente fica mais atraente. Você quer saber? Peraí, que história é essa? Por quê? Porque a gente tende a valorizar aquilo que é escasso. Só que não necessariamente aquilo é bom. Pode ser que algo que tenha muito seja melhor do que algo que tem pouco. Só que só o fato de ter pouco a gente já associa a ser mais valioso. Porque, cara, o acesso não é tão fácil. Sim. A maioria das coisas é assim, né? Na vida, né? O que tem menos vale mais, né? Por exemplo, pedras preciosas, né? Você não tem em todo lugar. Tipo, a mesa que não é de ouro, por exemplo. Então, como o ouro é um pouco mais difícil o acesso, né? Inclusive, tem gente que tenta parecer escasso, né? Você acha que isso vale a pena? Essa coisa de... Até que parece até meio infantil às vezes. A Tipo, pessoa, dá um gelo? dar um gelo, demorar pra responder. Você acha que faz sentido isso até? Como que você vê isso? Sim e não. Não é a ponto de, tipo assim, ficar fingindo demais. Ai, não, não me toque, mas eu vou ficar assistindo Netflix aqui, não vou responder pra fingir. Maiara, se você mandar uma mensagem pra ela, ela vai responder daqui a um mês, mais ou menos. Pô, Maiara. Tem a estratégia da... WhatsApp, sim. Tem que mandar no direct do Agora, Insta. no Instagram você vai ter um retorno mais rápido. Pior que eu tô assim também, só que daí qual é o problema? Vem a pessoa, aí manda um direct e fala, pô, me chama no Insta. Aí, ou me chama no WhatsApp. Aí Sim. cai no limbo. Como é que é isso? Como que Ó, você vê? Tem uma técnica que é o seguinte: isso tá dentro do gatilho mental da autoridade. Se uma pessoa liga pra você querendo vamos marcar uma reunião pra conversar, nunca esteja disponível no dia ou no dia seguinte. Sim, tipo, já falar, posso amanhã, né? Qualquer horário. Por quê? Porque no inconsciente das pessoas, se você é um especialista, um profissional muito foda, como assim você tá disponível a qualquer momento? Peraí, você não é ocupado? Você não tem agenda lotada? Então, se dá essa dica. Pô, alguém quer marcar alguma coisa, você não pode nem hoje nem amanhã. Isso é uma dica. Eu, por acaso, nunca usei assim. Acontece que a gente fica lotado meio que naturalmente. Só que é importante você usar uns certos hacks, principalmente no início. Porque quando a gente já tá com a roda da autoridade girando, tudo fica mais fácil. É, claro. Porque você é chamado pra palestra, você é chamado pra podcast. Até porque, lógico, quando sua agenda tá ocupada, você não precisa mais dessas técnicas, Precisa né? fingir que tá ocupado. É mais pensando em quem tá querendo causar uma impressão melhor. Mas eu acho que faz sentido mesmo. Inconscientemente falando, é aquilo que a gente tava dizendo. A gente tende a desvalorizar o que tá mais disponível, né? Isso. E não tem nada de mal você aprender esses gatilhos, essas estratégias, porque a gente já faz isso intuitivamente.